Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Sérgio da Central do Enem e na aula de hoje nós iremos trabalhar as análises dos gráficos do movimento retilíneo e uniforme ou apenas movimento uniforme, tá bom? Então, para isso, vamos primeiro entender o que é o conceito, relembrar um pouco do que é o conceito de movimento retilíneo uniforme. Então, aqui a gente colocou, chamamos de movimento retilíneo e uniforme a todo movimento em que a velocidade escalar permanece constante no decorrer do tempo. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que, nesse caso, a velocidade não vai mudar. O móvel ele vai deslocar, porém a velocidade não vai mudar. Para isso, coloquei aqui uma situação para nós analisarmos. Então, vamos começar primeiro analisando as posições. Então, esse caminhão ele saiu de uma posição igual de 10 metros, tá? Igual a 10 metros, e foi para uma posição igual a 20 metros. Então, ele sofreu um deslocamento de 10 metros. Quando ele saiu da posição 20 metros e foi para a posição 30 metros, então ele sofreu um deslocamento de 10 metros. Opa, peraí. Ele deslocou igual. Ele saiu de 10, foi para 20, deslocou 10. Saiu de 20, foi para 30, deslocou 10 também. Ok? Bom, agora vamos analisar os tempos, os intervalos de tempo. Quando ele estava na posição 10 metros, o tempo aqui marcava 0 segundo. Ele saiu de 0 e ele foi para a posição de 20 metros e o tempo agora é 2 segundos. Então, houve um intervalo de tempo de 2 segundos. Tá? Quando ele saiu da posição 20 e foi até a posição 30, ele saiu de uma posição de um tempo de 2 segundos e ele foi até um tempo de 4 segundos. Então, houve um intervalo de tempo de 2 segundos também. Então, olha o que a gente consegue observar aqui. Ele deslocou intervalos de tempos iguais em... Desculpa, deslocamentos iguais em intervalo de tempos iguais. Então, ele deslocou 10 metros em 2 segundos. Na outra posição, 10 metros em 2 segundos. Se nós lembrarmos da equação da velocidade média, que é uma suposta velocidade constante, nós vamos ter deslocamento sobre intervalo de tempo. Com isso, nós podemos observar o seguinte: se eu pegar aqui no primeiro movimento, nós teremos isso daqui, que a velocidade será igual a 10 dividido por 2, que vai ser igual a 5 metros por segundo. Se eu pegar a segunda velocidade, essa aqui é velocidade 1, nós teremos 10 e aqui nós teremos 2, ou seja, 10 dividido por 2, 5 metros por segundo. Então, você observa o seguinte, qual é a informação que a gente tira aqui? Que a velocidade não mudou, de acordo com o enunciado que ele colocou acima. Com isso, a gente pode tirar uma característica, movimento retilíneo uniforme, velocidade constante, no entanto, ela tem que ser diferente de zero. E se a velocidade é constante, então isso implica dizer que não terá aceleração. Então, a aceleração é igual a zero. Tudo bem? Diante desse enunciado, a gente pode avançar um pouquinho mais. E agora a gente lembra da função horária da posição. Qual era a função que representava o movimento retilíneo uniforme? Nós temos aqui a função onde nós temos a posição final, a posição inicial, a velocidade e o intervalo de tempo. Então, isso daqui é uma função onde a posição final ela vai depender do tempo. Então, quando uma grandeza depende de outra,
nós dizemos que essa grandeza é uma função, essa equação ela é uma função. E aí a gente lembra que ela representa uma função do primeiro grau, ok? Diante disso, a gente tem uma situação aqui. Vamos supor que eu tenha essa função bem aqui, tá? Onde eu tenho que o espaço final é igual a 10 mais 5t. Então, se é uma função do primeiro grau, então a gente tem que lembrar que o gráfico ele vai me dar uma reta. Função do primeiro grau, ele vai me dar uma reta. Então, nós teremos aqui uma reta que nós teremos mais ou menos, digamos que a gente teria isso daqui. Nesse caso, como a velocidade aqui ela é positiva, velocidade positiva, então nós temos uma reta que ela é uma reta crescente, tá? É uma reta crescente, ok? Só apagar aqui que ficou muito feio, né? Pronto, certo? Esse cara bem aqui é o termo independente. Será esse ponto onde essa reta ela cruza o eixo vertical, tá? Então, nós teremos aqui essa reta crescente. Tudo bem? Se nós tivermos essa outra função aqui, onde agora a velocidade é negativa, então agora a configuração que nós vamos ter será essa bem aqui. Opa. Onde esse ponto aqui continua sendo o meu espaço inicial, tá? Que nesse caso aqui é 10, a mesma coisa aqui, certo? No entanto, é uma reta agora decrescente. Certo? Então, essa é a configuração do gráfico do movimento retilíneo e uniforme. Quando nós tivermos, tá? Esqueci de colocar aqui, posição em função do tempo. Posição em função do tempo. Então, a posição em função do tempo, ela nos dá essa configuração do gráfico. Ok? Tranquilo. Só que, quando nós tivermos velocidade, a informação que nós temos é que a velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, então nós temos uma função agora constante. Se é um dado ele não muda, então a função é uma função constante. Vamos supor que a gente tem aquela mesma função, tá? Só que a velocidade aqui, ó, é igual a 5 e ela é positiva. Então, nós vamos ter um gráfico com essa característica bem aqui, onde bem aqui é o valor 5. Quando o meu gráfico for velocidade em função do tempo, ok? Aqui eu posso tirar uma outra informação. Suponha que em um dado intervalo de tempo qualquer, eu tenha essa área bem aqui. Se eu descobrir quem é essa área, automaticamente eu vou descobrir aqui o deslocamento. Então, quando eu tiver um gráfico da velocidade em função do tempo, achou a área, achou o deslocamento, certo? Para completar um pouquinho mais, a gente tem também essa situação em que a velocidade agora ela é negativa. Opa, se aqui é o zero de um gráfico da velocidade em função do tempo, então agora a reta ela está abaixo do eixo horizontal, está abaixo aqui no valor de menos 5. Professor, e se eu achar a área aqui? Achei a área,
automaticamente eu estou achando o deslocamento em módulo, tá? Quanto foi o deslocamento aí? Não interessa se é em cima, se é embaixo. Tudo bem? Ok? Então, gente, aqui nós temos os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Era isso. No próximo encontro, nós faremos um exercício sobre esses gráficos do movimento retilíneo uniforme. Ok? Até mais.